Olá, gente, como estamos todos? Todo mundo bem? Vamos para mais um capítulo do livro de Gênesis. E o capítulo de hoje, gente, é bem complicado. Ai, ai, quando se trata de um passado muito, mas muito distante, fica bem difícil de falar sobre eles, principalmente porque são situações que nós não temos muita informação sobre elas. E as informações que nos vêm sobre elas são informações que vêm de revelações espirituais, tá? Bom, nós temos também algumas provas de sites arqueológicos que mostram que realmente todas essas coisas aconteceram, mas num passado muito distante, mas muito distante, muito distante. A gente fala aqui de provavelmente 200 mil anos atrás. Então é um passado bem distante. Fica difícil a gente entender algumas coisas, a não ser que seja realmente por revelação espiritual. Porque as provas arqueológicas são muitas, né? Mas a gente não sabe em que circunstâncias e que situações que eram, né? Porque a gente não tem nada escrito. Naquela época não existia escrita, né? Então eles não sabiam como colocar em escrita aquilo que estava acontecendo. E mesmo as coisas que hoje alguns ariégrafos, fica misturado entre inglês e português, areografitos, como fala no Brasil, eu acho, e hieroglafitos, são escritas com sinais, é uma escrita diferente, que conseguir hoje alguém para decifrar essas escrituras é uma outra departamento, e é também complicado. Mesmo os hieroglifos mais recentes têm dificuldade de interpretação. Por exemplo, hieroglifos lá dos Incas e dos Maias, né, que são descobertos nas pedras e nas cavernas, mesmo assim é difícil de se interpretar aquilo que eles estavam tentando expressar. Alguns cientistas e alguns arqueólogos conseguem colocar uma luz, mais ou menos, naquilo que está escrito, né? Agora, você imagina coisas que foram hieroglifadas há 50 mil anos atrás. Mais complicado ainda. Porque se a língua hoje ela muda de um century, de 100 anos em 100 anos, a nossa língua muda. O italiano, por exemplo, era falado de uma forma há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Hoje, o italiano que era falado, que meu pai aprendeu, não existe mais, né? Que é o latim, que deu origem ao francês, ao português, ao espanhol. Então, para vocês entenderem como é difícil essa interpretação desses hieroglifos e dessas provas arqueológicas que nós temos. Agora, provas arqueológicas que nós temos, por exemplo, lá, na, lá, na, lá na Turquia, por exemplo, tem vários sites arqueológicos que mostram que realmente existiram gigantes na Terra. São sites arqueológicos que foram descobertos recentemente, depois dos anos 70 e 80. Estavam enterrados, aí teve uma catástrofe, teve um tremor de terra muito grande que abriu uma cratera que mostrou um site arqueológico lá dentro. E aí eles foram pesquisar e descobriram uma cidade que era habitada por gigantes. Então, as portas são maciçíssimas.
Você imagina uma porta alta, imagina a porta mais alta que vocês veem hoje. Duplica isso, triplica isso. Então, são sites que não deixa dúvida de que realmente existiram gigantes na Terra há centenas de anos, milhões de anos atrás, entendeu? Então, nós vamos estudar um capítulo hoje que fala realmente sobre isso, sobre esses gigantes. Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. Lembra que eu falei no capítulo anterior que nós iríamos falar sobre isso? Viram os filhos de Deus, que até me arrepia até a alma. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Tem um livro que foi escrito por volta de 1945 até 1950. Esse livro se chama Urântia. Ele tem uma informação sobre esse período de tempo na Terra. E o que ele diz é que Adão realmente e Eva, eles eram seres espirituais. Eles eram criaturas que vieram diretamente do Altíssimo para habitar a Terra, porque a Terra já existiam criaturas aqui, mas eles vieram para o Jardim do Éden para transformar e para melhorar esses seres que já existiam, que eram os homens, que eram os adâmicos, que eram os adamás, e que Adão e Eva, eles eram um casal especial que vieram para melhorar e estabelecer também um reino do eterno aqui entre nós. Mas acontece que Eva ficou acontece que eles, tanto Eva quanto Adão, eles sentiram muito essa transformação, porque eles viviam num paraíso lá em cima. Desceram para a terra, mesmo que seja um paraíso que o Eterno tem concedido para eles aqui, a ligação, não existia ligação entre, não existia informação e ligação entre de onde eles vieram e aqui. É o que nós sentimos hoje, nos sentimos isolados, não é? Todo mundo pensa que nós somos os únicos, as únicas criações que existem no universo, mas não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque nós não temos essa ligação com os outros sistemas, e nem com o eterno, e nem com o céu direto. Existe um serviço de comunicação entre eles, mas não chega até a Terra por quê? Porque, infelizmente, Lúcifer foi jogado aqui no nosso sistema, no nosso braço de Órion. E a presença de Lúcifer aqui, com a rebelião dele, cortou essa comunicação entre o mundo espiritual, que são os outros paraísos, os lugares que as criaturas espirituais habitam, do nosso sistema planetário. E nós ficamos isolados, espiritualmente isolados, sem essa comunicação direta. Adão e Eva sentiram muito isso, sentiram demais isso, eles se sentiram muito sozinhos aqui, e o sentimento de estarem levando, tentando, né, resgatar criaturas que estavam aqui foi muito difícil para eles, e eles acabaram caindo. Mesmo assim, eles tiveram filhos e filhas, que são os filhos dos homens.
que são os filhos de Deus. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens, quer dizer, eles eram diretamente criaturas vindas do Eterno. Eles eram como anjos. E aí eles viram que os filhos das mulheres, que os filhos dos homens aqui, que foram criados do barro daqui, tá? Que é chamado de Adão e Eva também, eram muito bonitas. E eles se encantaram com elas e se misturaram. Então disse o Senhor, o Eterno, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão como 120 anos. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Os filhos de Deus foram deixados aqui. Quando houve o pecado de Adão e Eva, quando houve o pecado de Eva e de Adão, houve uma decisão entre os 6 filhos que nasceram deles antes da queda. Eles tiveram escolhas. Alguns resolveram ir embora para o paraíso e outros ficaram com Adão e com Eva. Eles não quiseram deixar os pais aqui, então eles ficaram. Esses são os que nasceram antes da queda. Caim foi o filho da queda. E esses que ficaram é que se envolveram com as filhas dos homens. Por quê? Por causa talvez da solidão, porque não tinham outros seres da mesma qualidade deles para eles se encantarem. Alguma coisa aconteceu que a gente não sabe, porque é uma história muito longa, muito distante, num passado muito longo. A única coisa que nós sabemos do que a Bíblia está dizendo aqui é que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram bonitas. De onde que vieram esses filhos de Deus? Só podem ter sido filhos de Adão e Eva antes do pecado. E quando eles se misturaram, eles criaram os gigantes, eles criaram os seres de muita fama. E que lá agora na Turquia, que é a antiga Assíria, que é a antiga Nínive, descobre-se agora, recentemente, menos de 40 anos atrás, sites arqueológicos de casas, residências, que as portas e as casas eram imensamente grandes para acomodar pessoas muito grandes, gigantes. E olha que quem descobriu isso não é evangélico, não, viu? Não é não, porque lá é todo mundo muçulmano. Ninguém estava aqui, ó, estudando a Bíblia para saber que isso ia acontecer, tá? Eles não tinham noção nenhuma. Mas nós sabemos que está escrito aqui. Como está dizendo aqui no versículo 4, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Mas aí aconteceu uma coisa um pouquinho pior. As mulheres com quem os filhos de Deus se casaram, as filhas dos homens, elas fizeram que nem Dalila fez com Sansão. Elas pegaram os segredos que os filhos dos homens sabiam, que eles haviam herdado de Adão e Eva antes do pecado. O conhecimento do eterno, o conhecimento das ervas, o conhecimento da, 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 é, da astrologia, o conhecimento da astronomia. Elas foram pegando todos esses segredos deles
e que eles não deveriam ter falado, e eles falaram. E aí surgiu tudo o que aconteceu para o dilúvio. Porque aí houve uma perversidade das coisas sagradas. Você sabe que os feiticeiros de hoje, que vão para Israel, sabe o que eles fazem? Tudo, por exemplo, tudo que é falado, tudo que do ritual judaico para os ritos que existem, que foram determinados pelo Eterno para Moisés, eles fazem tudo ao contrário, eles fazem no reverso. Fazem no reverso. Para quê? Para incentivar a energia negativa. E foi isso que as mulheres fizeram. Tudo que eles contaram para elas, tudo que elas conseguiram arrancar, todos os segredos que elas queriam arrancar deles, elas conseguiram arrancar, elas deturparam, fizeram o contrário. Entendeu? É muito triste, mas isso acontece até hoje. Acontece em Israel. Eu já ouvi coisas, gente, de arrepiar. De arrepiar. O que o inimigo é capaz de fazer para tentar impedir a volta do Messias. Viu? Aí vem o versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Olha esse versículo, gente. Do que tudo que eu estou falando para vocês, como é que a maldade e reverter a palavra. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos homens, dos pensamentos do seu coração, era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Esse Senhor aqui, esse Criador, é Jesus de Nazaré, viu? Ele que veio visitar Abraão. Ele que veio visitar Abraão e se apresentou a Abraão para dizer para ele que ele teria um filho para resgatar. E que veio dizer para Abraão que Sodoma e Gomorra seria destruída. Foi Jesus de Nazaré. E é ele que está falando aqui, ó, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Isso é como se Jesus já tivesse vindo encarnado, já tivesse um coração, viu? As coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente, gente. A gente não tem como falar das coisas espirituais sem discernir isso espiritualmente, não, viu? É como se Jesus já tivesse vindo, porque para Deus não existe nem passado, nem presente, nem futuro, é um momento só. Então é como se o Eterno, se Jesus de Nazaré estivesse dizendo, olha gente, eu já fui, já sofri, já tenho um coração e ele está pesado, porque eu criei o homem e ele está fazendo tudo isso. E até hoje, gente, isso acontece em Jerusalém. Tem gente, tem feiticeiro que sai de todo lugar do mundo e vai para lá para fazer exatamente tudo o oposto dos rituais que são feitos lá. Para quê? Porque é lá que Jesus de Nazaré vai estar. É lá que o Messias vai estar reinando e eles querem atrapalhar esse reinado. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até que a ave dos céus, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha que interessante.
Essas são as gerações, ele fala, são as gerações de Noé. Está dizendo aqui, essas são as épocas que Noé viveu. Está dizendo que ele está falando no plural, gerações, porque Noé já tinha 500 anos quando o Senhor o chamou. Ele já tinha 500 anos quando o Senhor falou para ele, casa, casa, porque eu vou precisar de você e eu vou precisar de filho também, para continuação. Casa, porque Noé não queria casar. Ele não queria ter filho naquela geração perversa. Mas o Senhor disse para ele, casa, com 500 anos, ele já havia vivido 5 gerações. Aquele nasceu e mais 4. Então ele já conhecia os antigos, né? Ele já conhecia todos aqueles antigos, todos aqueles que eram avós, tataravô, tataravô, ele já havia ouvido, provavelmente quase que dia. Então disse, essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Então, desde pequenininho, quando Noé nasceu, ele já nasceu separado, ele já nasceu com o coração puro, ele já nasceu com o coração voltado para o eterno. E ele foi fiel em todas essas gerações. Ele não se deturpou em nenhuma, nem na primeira de 100 anos, nem na de segunda de 200 anos, nem na de terceira de 300 anos. Gente, ele teve 500 anos para se deturpar como os filhos dos homens se deturparam, os filhos de Deus se deturparam com as filhas dos homens. Ele não se deturpou. Ele poderia. Os filhos de Deus não se deturparam, mas ele não se deturpou. E por isso que o Senhor, por isso que aqui fala que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, porque ele não se deturpou em nenhuma das gerações. Noé andava com Deus desde pequenininho. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, a pedido do Altíssimo. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Vocês imaginam o que era viver nessa época? Com gigantes violentos? Hein? Imagina. Hoje, hoje é céu diante dessa época. Hoje nós vivemos no céu diante dessa época aqui, ó, que Noé viveu, e mesmo assim ele foi fiel, gente. A família dele foi criada ali, ó, na rédea. Os filhos foram criados na rédea. E olha que quando o dilúvio caiu, os filhos dele já estavam casados, hein? Ele já teve filho com 500 anos, que o Senhor mandou ele ter os filhos, e mesmo assim, quando o dilúvio caiu, os filhos dele já estavam casados. Vamos continuar aqui. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, toda a carne. Eu nem sei, eu acho que Noé não teve irmão, não fala que ele teve irmão. Parece que que o pai de Noé também era. É porque ele era filho de quem ele era, né? Então, o pai dele era profeta, então ele deve ter gerado só esse filho mesmo. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a terra havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofa. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Imagina o cheiro, né? Porque betume fede, né, gente?
Ainda bem, ele não devia ter alergia, né? Porque se fosse eu morria de alergia, né? Do betume, o cheiro do betume dá alergia. E dessa maneira a farás, de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados da sua largura, e de 30 côvados da sua altura. 300, ela era comprida, né? Ela era comprida, a largura não era muito larga e também não era muito alta. Farás na arca uma janela, e de um côvado farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro, que eram de 3 andares. Na minha casa tem 3 andares. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que é espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que é na terra espiará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme as suas espécies, dos animais conforme as suas espécies, de todo réptil da terra conforme as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda comida que se come e ajunta para ti, e que será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Muita informação hoje, né, gente? Muita informação. A possibilidade desse dilúvio ter sido global é pouca. Ela foi aonde existiam humanos, tá? Onde existiam humanos corrompidos, ela aconteceu. Provavelmente toda a parte da Mesopotâmia, toda a parte até chegar na África, aquela parte ali do Mediterrâneo, do Mesopotâmia, da Turquia, da Síria, da Rússia, aquilo tudinho foi para baixo d'água. Não, aparentemente isso não aconteceu do outro lado, tá? Do outro lado, por exemplo, animais que estavam, por exemplo, ali para o lado da América, talvez não tenha acontecido, e Havaí, Austrália, aquela parte lá de baixo não foi atingida com essa enchente, com esse dilúvio aí. Mas a Terra já foi água um tempo, né? Então, mas foi muito antes disso acontecer, muito antes, milênios de anos antes. Então, esse dilúvio, aparentemente, ele não foi global, mas foi toda aquela parte que era habitada por humanos, toda aquela parte que era habitada por humanos, foi para baixo d'água. É, a gente não tem a noção, não tem certeza se da China foi atingida também, mas aparentemente não, porque nós temos animais que moram na China, que são chineses, que não tem nada, que não existe em outro lugar, né? Tem, por exemplo, animais que estão em Madagascar, que não tem em outro lugar no mundo, né? Então, só existe lá. Animais que só existem lá na Ásia. Animais que só existem lá na América do Norte. Animais que nunca migraram para o lado de cá e nem daqui para o lado de lá. Então, isso, por essas diferenças de animais, por exemplo, tem animais que habitam na América do Sul, lá por lá da Patagônia, que não tem nada, não tem nenhum parentesco, não tem nada a ver com animais que habitam aqui na Mesopotâmia e também aqui na, na Europa, né? Eu acho que a Europa também é toda debaixo d'água. Tanto a Europa quanto aquela Mediterrânea, aquela parte todinha, tudo para baixo d'água. Tudo foi para baixo d'água. Talvez até a parte de cima da África também fez sentido. Mas assim terminamos o capítulo 6. É muita informação.
Mas para quem quer estudar sobre isso, é bom. Dá uma estudada sobre os gigantes que habitaram a Terra, a época que eles habitaram, entendeu? É um conhecimento bem interessante, viu? De se estudar. Mas sim, já tivemos gigantes. Tanto é que ainda teve os Anaquins, né, gente? Que o Golias era descendente dos Anaquins, que eles eram gigantes. Mesmo assim, mesmo depois da destruição desses gigantes aí, ainda surgiram esses outros, né? Que eram famosos, que eram descendentes. Agora, como é que eles, de onde é que, que veio essa descendência deles? Porque se toda a terra, se toda a terra, todo homem foi destruído no dilúvio, de onde é que veio esses anaquins depois? Né? Não sei. A não ser que sobreviveram alguns, né? Mas aonde? Aonde? Não sei. Está aí também uma das coisas que a gente nunca vai descobrir. Como é que eles, os descendentes, os ascendentes de Golias conseguiram escapar e formar essa. Bem que ele era gigante, mas ele não era tão gigante como os gigantes antes, né? Ele era alto, mas ele tinha a altura de 2 homens. A família dele era assim, mas pode ser que seja simplesmente uma distorção, né, genética que essa família tinha. Também pode ser isso, a distorção genética que eles tinham, mas, mas eles eram muito fortes, por isso que quando é um problema genético, a gente ela não é perfeita, né, gente? E aparentemente ele só não era bem inteligente, né? Ai, ai, era uma família não muito inteligente, né? De repente a parte genética dele que foi perturbada pela anomalia foi a brain. Vamos deixar esse para lá, porque, né, não adianta a gente falar sobre isso, a gente não vai saber nunca. Então, tá. Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde no Brasil. E espero que seja uma edificação para vocês essas leituras. E esses conhecimentos, gente, que eu vou passando para vocês, são conhecimentos que, que são discutíveis, viu? Porque ninguém tem certeza de nada. Nós não estávamos lá e não tem nada escrito que a gente possa entender, né? Mas são teorias que se levantam, são teorias que se levantam para e que vêm, né, dos nossos ancestrais e que vem também da cultura da cultura hebraica. Né? Então tá, que vocês tenham um bom dia e esse vídeo está ficando muito longo. Tchau, tchau.